foram 10 anos depois do primeiro lançamento do lançamento do meu primeiro CD para esse, porque a minha carreira de ator, basicamente por causa disso, né? A minha carreira de ator, ela andou mais rápido, eu tive boas e melhores oportunidades nessa área, então a música foi ficando um pouco renegada a um segundo plano. Isso não quer dizer que eu não tenha parado de compor, como fiz nesses últimos 10 anos, até o ponto de ter tantas músicas que eu falei, bom, agora está na hora de começar a fazer um repertório para fazer um disco novo. Mas eu acho que esses 10 anos também foram importantes para um amadurecimento pessoal, para um amadurecimento artístico. Então, esse disco ele é o que é também por causa desses 10 anos de distância desse segundo disco para o primeiro. Escolher título é a pior coisa que tem, né, para um CD. Mas eu acho que quando esse nome me veio à mente, eu achei que foi a melhor palavra que definia o disco. Por quê? Porque é um disco autoral, é um disco com composições minhas, todas as composições minhas, alguns com parceiros. É um disco que eu coproduzi, eu toco todos os pianos, os arranjos de base, a concepção dos arranjos é minha. Então, era um disco que era realmente a minha cara. E a palavra cara também, ela pode ter outros significados, ela pode ser o cara, ela pode ser cara no sentido de valiosa. Então, acho que ainda tinha essa brincadeira. Componho desde criança, desde muito garoto. Infelizmente já se perdeu pelo caminho, mas a gente era comum na minha casa a gente gravar fitas cassetes, eu e os meus irmãos, e ficar inventando música. E obviamente depois que eu comecei a tocar piano, essa coisa de compor começou a ficar cada vez mais séria. Mas eu tinha essa vontade de fazer um disco. No meu primeiro disco, eu tinha só 3 músicas minhas, talvez por não ter tanta confiança na minha obra, na minha composição. Eu não sou também um compositor, uma pessoa que compõe todos os dias, o dia inteiro, como alguns artistas que eu conheço. Mas tinha, depois desse tempo todo, e dessa sensação de amadurecimento mesmo da minha arte, digamos assim, essa sensação de que eu podia mesmo acreditar nas minhas composições. E tive também o privilégio de, nesse meio tempo, ter sido gravado por colegas, alguns até de renome, como a Maria Rita, a Luciana Mello, o Pedro Mariano. Esses 2 últimos, inclusive, fazendo participações especiais no disco. E durante algum tempo eu tive dúvidas, será que eu sou ator, será que eu sou cantor, será que eu devo priorizar mais um lado ou mais o outro lado? Mas já de algum tempo para cá eu comecei a ver que eu sou um artista. E eu tenho a minha maneira de me expressar e eu tenho os talentos que eu acredito ter e confio neles para me expressar de maneira artística. Então eu tendo a acreditar que isso tudo está dentro da mesma pessoa, que eu não sou mais um ou mais outro. Eu sou um artista. No disco tem basicamente três músicas com parcerias. Uma com o Marcinho Guimarães e uma com o Carlos Careca. Eles dois são compositores não paulistas, mas radicados em São Paulo. E é curioso porque essas 2 parcerias foram compostas no mesmo fim de semana, numa época em que eu estava morando em São Paulo, fazendo uma novela. E teve um fim de semana lá, provavelmente eu tive um pouco mais de folga, e tive esse encontro. Foi muito curioso mesmo, essas 2 músicas saíram no mesmo fim de semana. E a outra parceria é Por Toda a Vida, com meu pai, Van Lins, e com Ronaldo Monteiro de Souza, que é um parceiro dele, um dos primeiros parceiros dele, um compositor de Madalena, né, um letrista de Madalena, só para servir de referência,
que foi uma circunstância. Meu pai estava fazendo uma música encomendada para uma novela com o Ronaldo e ele teve um problema de coluna e ficou de cama e não podia compor. E ele já tinha começado a trabalhar na letra junto com o Ronaldo e ele me ligou e falou, meu filho, você não quer fazer essa música porque eu estou aqui entrevado e não tenho como sentar no piano para fazer a música. Tanto eu quanto meu pai compomos no piano. E aí aproveitei a oportunidade. A música entrou na novela, então acho que foi um pouco de sorte também. No que diz respeito às participações, também aconteceu de uma maneira muito natural e muito significativa. No Dois Voando, eu chamei a Luciana Mello porque essa é uma música que eu já tinha mostrado a ela. Ela já tinha curtido e já tinha pedido para segurar para ela para um futuro trabalho que ela estava planejando. E aí, na hora de definir o repertório do disco, eu fiquei com vontade de cantá-la, de gravá-la, e achei por bem chamar a Lu para cantar comigo, o que ela topou na hora, e foi muito legal. O Teatrinho era uma música que o Pedro Mariano já tinha gravado num disco que, por um problema que ele teve com uma gravadora que ele estava, o disco ficou engavetado e não saiu. E, obviamente, foi frustrante para ele e foi frustrante para mim também. Por acaso, o disco saiu junto com o cara esse ano, mas essa música foi gravada por ele há, acho que uns 4 anos atrás. E aí eu também achei que era uma boa oportunidade de convidá-lo para cantar Teatrinho. Falei, bom, você vai cantar a música de alguma maneira ou de outra, vou garantir que você cante essa música, que também foi muito prazeroso. A outra participação é da minha mãe, Lucinha Lins, que também tinha tudo a ver, essa música Impaciência, é uma música que a Luciana Mello já tinha gravado, mas que a minha mãe já tinha gravado antes da Lu Mello num projeto para o Rio Grande do Sul, de Dia das Mães, um projeto que a minha mãe fez para uma empresa. E, para além disso, a música fala de mãe e tal, então achei que era bastante coerente chamá-la para cantar. E foi também uma participação de uma criatividade, a minha mãe é muito criativa, eu sabia que ela ia criar coisas no estúdio, não foi diferente, criamos vocais para música, foi também muito divertido. E tem uma outra participaçãozinha afetiva do meu pai, no Dois Voando, que é ele fazendo percussão. Meu pai tem um hobby de criar instrumentos de percussão, uma coisa que pouca gente sabe, mas eu sabia disso. Como eu queria fazer, a concepção da música era bem minimalista, uma pouca percussão, achei que ele podia dar conta do recado e deu, foi ótimo. Olha, eu acho que qualquer coisa pode me inspirar a fazer música. Nesse caso foi o livro Ensaio sobre a Cegueira, mas pode ser um fato da minha vida, pode ser uma cena que eu vejo na rua, pode ser um pedaço de melodia que fica na minha cabeça vindo sabe-se lá do que. Às vezes pode ser uma conjunção do passarinho com o telefone e com uma música na televisão que pode desencadear a minha inspiração. Enfim, eu acho que a inspiração é isso, é estar com a antena aberta para tudo que está acontecendo ao seu redor e de preferência estar com o piano por perto para eu já colocar na prática. A minha cara no espelho, eu obviamente tenho uma boa opinião sobre isso, mas acho que o que vale a pena é fazer com que as pessoas tenham essa opinião própria a respeito de qual é a minha cara. Ainda tentando conciliar com a carreira de ator, né? Mas tenho previsto shows no Teatro Rival junto com meu pai, que também está lançando disco pela Biscoito Fino. Então resolvemos juntar as forças e lançar nossos CDs juntos em agosto agora. Depois eu tenho que montar o meu show e sair fazendo show por aí. Mas isso já está no processo de criação, já está sendo providenciado.